Boa tarde, alunos do sétimo ano. Tudo bem, pessoal? Então, eu vou fazer com vocês aqui a correção da terceira semana do PET 3, beleza? E vamos para as questões aqui. Nessa semana, pessoal, volta a falar sobre os biomas, né? Então, vamos para as questões aqui, ó. Atividades. Os animais da Amazônia estão sofrendo com o desmatamento e com as queimadas provocadas pela ação humana. A derrubada das árvores pode fazer com que a fina camada de matéria orgânica em decomposição, humus, seja lavada pelas águas das constantes chuvas que caem na região. Então, pessoal, é um problema que existe, né, não só na Amazônia, mas em todos os ambientes, né, que é a queimada causada pelo homem, né, queimada antrópica. Né? Essa é um problema muito grave, né? E inclusive atinge até o ambiente urbano, né? Às vezes um vizinho coloca fogo em um quintal ali e aquilo lá traz grandes problemas, né? E na natureza também é a mesma coisa. Então, pessoal, o conteúdo do texto justifica-se uma vez que. E aí, pessoal, o que está correto aqui é o seguinte, ó. O que torna o solo da Amazônia fértil é a decomposição da matéria orgânica, provavelmente proveniente da própria floresta, feita por muitos decompositores existentes no solo, certo? Então, o solo da Amazônia, ele não é um solo extremamente fértil. O que torna esse solo muito fértil é justamente a matéria orgânica proveniente da própria floresta, né? Então, as folhas que caem e se decompõem, os animais que morrem se decompõem e assim por diante. Número 2. As queimadas são um problema ambiental grave enfrentado em nosso país. Analise as alternativas e marque aquela que não indica. Aí a gente tem que tomar muito cuidado com essa palavrinha aqui, ó. Não indica uma consequência das queimadas. Então, as queimadas, né? Morte de micro-organismos que vivem no solo. Indica sim. Então, uma queimada ela vai indicar a morte. Aumento da poluição. Também a queimada vai provocar aumento da poluição. Diminuição dos nutrientes. A queimada vai diminuir os nutrientes do solo. Aumento dos riscos de erosão. Vai aumentar os riscos de erosão. Então, aqui não indica, é isso aqui, ó, redução do aquecimento global. Então, a queimada ela não vai reduzir o aquecimento global. Pelo contrário, a queimada ela vai estimular ao aumento do aquecimento global. Certo? Então, é essa aqui. 3. O que é serrapilheira? Então, serrapilheira, pessoal, é a camada de material orgânico que está sobre o solo, está por cima. Vou mostrar uma imagem para vocês entenderem melhor. Olha aqui, ó. Então, serrapilheira são essas folhas, gavetos, até animais que morrem ali, troncos caídos. Então, tudo isso, pessoal, é chamado de serrapilheira, certo? E esse material é muito importante para a continuidade, né, do ciclo da matéria orgânica na floresta. Qual o impacto das queimadas e desmatamento na floresta amazônica? Então, o impacto é a perda da vegetação, que vai levar à perda dos animais e micro-organismos da região. Então, essa queimada também vai alterar o microclima da região, certo? Então, se você entra em um lugar que tem uma mata fechada, você percebe que o clima é mais ameno, certo? As temperaturas são mais baixas, a umidade do ar é mais alta, mais elevada. Agora, aquilo lá, depois que você derruba todas aquelas árvores, aquilo lá se torna um ambiente mais seco,
um ambiente com mais calor. Então isso vai alterar o microclima daquela região. E dependendo das dimensões, uma possível alteração no clima do país. Então, pessoal, uma das maiores importâncias da Amazônia para o nosso país é a Amazônia ser uma espécie de umidificador do Brasil. Então, o umidificador, aquele aparelhinho que você coloca ali, ele fica soltando aquela fumacinha de água, não é? Vocês já devem ter visto um umidificador. A Amazônia, ela faz mais ou menos isso com o Brasil. Então, a Amazônia, ela vai criar ali boa parte das massas de ar úmidas, né, que vão chegar aqui, essas nuvens carregadas, e vai formar as chuvas para a gente aqui. Então, boa parte das chuvas do nosso país, elas são provenientes da floresta amazônica, viu? Então, é muito importante isso aí. Então aqui, pessoal, qual o impacto da pecuária nos pampas sulinos? Aí, pessoal, a pecuária, né, os pampas sulinos, é um bioma que vai... Deixa eu colocar a imagem aqui para a gente conversar melhor. Pampas. Então, pessoal, os pampas é um bioma composto basicamente por pastagens naturais. Então, são espécies de gramíneas e leguminosas que são plantas rasteiras, são plantas baixas, né? E aí, pessoal, isso aqui é uma pastagem natural. Então, se a pecuária trabalhar com as espécies nativas desses pampas, ajuda até a preservar esse ambiente, né? O problema é quando o agricultor, o pecuarista, ele resolve introduzir espécies exóticas, né? Porque aí essas espécies exóticas, às vezes elas não têm defensores naturais, né? Às vezes elas vão sofrer com pragas, e aí você vai ter que usar agrotóxicos. E então tudo isso, algumas formas de manejo, então tudo isso pode prejudicar o ambiente, né? Então, se o pampa, se a pastagem, se a pecuária for feita com as pastagens naturais, tudo bem, né? Não vai causar problemas para o ambiente. Agora, o que não pode é você introduzir espécies exóticas, ou às vezes o que alguns pecuaristas fazem é largar a pecuária e partir para a agricultura nesse local. Aí é pior ainda, viu? Então, se for mantido a vegetação nativa, essa pecuária pode até ajudar a preservar esse ambiente. Então, pessoal, assim a gente finaliza aqui a terceira semana. E lembrando, pessoal, que na próxima semana a gente vai começar o PET 4, viu? Então, na próxima semana já vai estar disponível o PET 4, né? Para a gente continuar esses estudos. E lembrem sempre de estar mandando as atividades, né? Então, provavelmente a gente não vai demorar muito a voltar à normalidade, e quem tiver mandado todas as atividades vai estar em dia. Quem não tiver mandado as atividades vai ter que fazer isso de uma forma um pouco mais difícil, viu, gente? Então, vamos sempre mandar as atividades para não ter problema. Então, até mais e até a próxima aula.